Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Vamos fazer uma live agora com o pastor Arão Xavier. Já está por aqui, pastor Arão. Pastor Arão. Boa noite. Graça e paz, meu amigo. Graça e paz. Você sabe que tem umas pessoas que a gente fala amigo, né? Amém. Mas tem uns que a gente fala que é amigo e é amigo mesmo. E você é um dos meus amigos. Que estão entre esses 10 dedos. Que estão entre esses 10 dedos. Obrigado. O senhor também é um grande amigo, além de um grande homem de Deus. Amém. Um pastor aí que está sempre abençoando a minha vida, dando direções, conselhos, né? Ajudando a cuidar aí desse ministério que Deus me confiou. Amém. Te agradeço sempre, o senhor é uma referência para mim. Eu creio que para milhares de pessoas que o senhor já treinou no Brasil todo, o senhor é uma grande referência, uma referência de seriedade, de caráter, de hombridade, honestidade, também de família. Então é sempre bom falar com alguém assim, igual o senhor, independente da nossa amizade. Amém. Se eu fosse só admirador do seu ministério, eu pudesse ter esse privilégio que eu estou tendo aqui agora, eu seria feliz demais da conta. Amém. Obrigado, Eduardo. Eu também, que agradeço. Também digo mesmo para vocês. Para vocês que não me... ministério. Para vocês que me seguem e não conhecem ainda, esse é o pastor Arão Xavier. Esse é o cara que eu conheço no Brasil, que a pregação e o que vive naquilo que prega é mais coerente do que eu já conheci. De todos os que eu já conheci. Isso aqui, sem demagogia, hein, Arão? Sem piada. Porque, assim, raramente você vê alguém que ensina princípios de finanças que tenha crescido com esses princípios. Eu já conheci gente... Oi. Deu. Eu já conheci gente próspera que ensina princípios de finanças, mas eles não cresceram com os princípios que eles ensinam. Eles cresceram primeiro e depois começaram a ensinar os princípios. Mas que cresceram com o princípio que ensina, você é o mais coerente da nação. Obrigado. Sem medo de errar. Amém. Bora para o nosso tema, pastorzão? Vamos embora. Vamos lá. Tema meio controverso hoje, né? Sim. Deus é um Deus Deus é um Deus de comunicação. Deus é um Deus que se comunica. Ele se comunica com a terra, ele se comunica com o homem, e ele tem multiformas de fazer isso, né? Sim. Ao meu ver, a terminologia do céu é uma terminologia simbólica, e Deus tem as suas formas estranhas de se comunicar com o homem. Então é sobre isso que nós vamos falar agora um pouquinho nessa live, sobre as formas estranhas de Deus se comunicar com o homem. As mais diversas formas de Deus se comunicar. Diversas e estranhíssimas, a meu ver. Sim. Porque tem coisa que a mente humana não concebe a ideia. Sim. Entende? Mas nós vamos tocar nesses assuntos todos. Passa a bola aí. Quer começar ou eu começo? Você que manda. Pode começar, Eduardo. Pode começar. Então eu vou começar num texto assim, não muito polêmico. Meu Deus, parece que meu nome é polêmica, né? Eu fujo da polêmica, ela corre atrás de mim. Mas olha o texto. Oséias capítulo 1, verso 2 e 3, se quiser abrir aí, para acompanhar comigo aqui. Oséias capítulo 1, verso 2 e 3, você que está aí assistindo também, no seu telefone, no seu computador, no seu iPad aí, na sua casa, no seu trabalho. No trabalho não tem ninguém perto, todo mundo de quarentena, né? Mas vai que tem gente no trabalho, né? Se for o pessoal da saúde está no trabalho, segurança está no trabalho, polícia está no trabalho, muita gente trabalhando enquanto a gente está de quarentena aqui resguardado. E Deus abençoe essas pessoas que estão trabalhando aí durante a quarentena, né? Em prol da sociedade, em prol da comunidade. Mano, Oséias capítulo 1, verso de número 2 e 3, diz o seguinte, rapaz. Texto pegado, hein? Você já começou chutando o pau da barraca. Vê se isso é Deus, hein? Verdade. Irmão, presta atenção, irmão. Pensa você, irmão, acordando ou deitando-se para dormir, e você recebe uma visitação de Deus e Deus te fala uma coisa dessa. Sim. Olha o que Deus vai falar para esse profeta Oséias. No princípio da palavra do Senhor,
por meio de Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias, vai e toma uma mulher de prostituições. Para quem não sabe isso, o que significa? É uma prostituta. Né? Vai e tome uma mulher de prostituições. Uma mulher de adultério, uma mulher de fornicação. Exato. Olhe bem. E aqui na minha tradução é prostituições mesmo, prostituta. Que no meu não tem eufemismo, não. Aqui está o pau quebrando. E filhos de prostituição. Porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Pai, como que Deus manda um profeta tomar para si, por esposa, uma mulher prostituta, para comunicar a Israel e a toda a terra que a terra estava se apartando do Senhor e se prostituindo com outros deuses? E aí, pastor Arão? Se casar com uma prostituta, uma adúltera, uma mulher que vivia na prática da prostituição, e manda se deitar, gerar filho e não ter impedir, um filho de uma prostituta. E não impedir a prostituição dela. Sim. Quando ela volta, tem que aceitá-la de novo. Sim. Apenas para comunicar o real estado de Israel. Porque assim como o profeta vai ficar, é como Deus se sentia. Sim. Pastor, e aí, pastor? Não, vamos tentar imaginar, Eduardo. Deus falando isso no século XXI. Isso. Vamos imaginar um dos profetas, que assim, vamos tentar fazer uma logística mais ampliada e mais atualizada para os dias de hoje, certo? Certo. Quem era o profeta? Ele era o profeta. O então, cara, o cara. Não vamos citar nome, né? Não vamos citar nomes. Mas vamos pegar um dos pastores de mais renome no Brasil hoje. Imagine. Um dos top 10 aí no meio evangélico a nível de conhecimento, cara de expressão. Aí esse cara chega e comunica pela internet, faz uma divulgação, solta no Instagram, solta em todas as no YouTube, dizendo, gente, é louco o que eu vou falar, mas Deus falou comigo essa noite, nem minha mulher está entendendo, mas eu tenho que arrumar uma mulher, eu tenho que deitar com uma prostituta, vou ter um filho com uma prostituta. Como seria essa repercussão hoje no meio evangélico? Uau! 99,99% das pessoas, eu não vou colocar 100%, porque toda unanimidade é burra. Mas 99,99% das pessoas imediatamente diriam, foi o diabo. Sim. Foi o diabo. Ou foi o diabo, ou o cara pirou. Ou ele surtou. Que também pode acontecer, um surto de esquizofrenia aí agudo, né? Sim, ou ele surtou. Pastor, o senhor que é psicanalista, uma esquizofrenia pode levar o cara a uma atitude dessa? Pode, com certeza. Pode. O cara sai de si nesse nível? Sim, sai em níveis piores. Porque, assim, um ser humano ele pode chegar a níveis bem mais altos. Talvez as pessoas que estão me ouvindo aí, elas talvez nem saibam o que eu vou dizer agora, tá? Mas se você é uma pessoa que gosta de estudar, é curioso, escreva aí o que eu vou dizer para vocês. Depois você entra e pesquisa sobre borderline. Tem pessoas, hoje, por exemplo, algo que é muito comum você ouvir que pessoas que estão com problemas surtaram têm. Quantas pessoas têm bipolaridade, né? Então, o número de pessoas bipolares hoje, por exemplo, eu tive um caso agora recentemente de uma pessoa que me procurou. Estou te ouvindo, só estou pegando o Lourenço aqui. Tranquilo. Uma pessoa que me procurou recentemente e me disse que uma outra pessoa da família dele assim, começou a falar um monte de coisa para ele, mas assim, totalmente desconexa. A pessoa estava surtada. Essa pessoa até ela toma remédios que controlam tudo,
mas provavelmente o remédio dela já não estava fazendo efeito mais. Um abraço, então tem de tudo. Hoje, por exemplo, você pegar um borderline, as pessoas fazem coisas malucas, né? Isso pode acontecer, normal. Olha, eu vou mais longe que você, Eduardo. Eu vou falar um negócio aqui que pode causar até polêmica da polêmica da polêmica. Certo? Certo. Pelo amor de Deus, gente, não me entendam mal. Eu vou correr o risco agora, eu vou correr o risco de falar algo que eu vou provavelmente ser mal interpretado, tá bom? Mas é uma verdade. Por exemplo, você já ouviu muitas pessoas, é algo comum nos dias de hoje, você ouviu falar que alguém estuprou uma criança, ou que alguém abusou de uma criança, certo? Já, sim, pedofilia. Só que, quando você... Muitos casos, mas, Eduardo, é um número significativo de pessoas, de crianças que se dizem abusadas, que elas não foram abusadas. Ela criou aquilo na cabeça. Tá brincando, Arão? Tô te falando sério. Ó, deixa eu te falar. Eu sou psicanalista, eu tô pondo minha cara para bater aqui. Tem caso, tem pesquisas feitas, né? Eu, como participo de alguns grupos, eu tenho, por exemplo, o meu professor de psicanálise é o melhor professor de psicanálise do Brasil. Não vou citar o nome e tal, mas é alguém fantástico. Eles estão entre um dos melhores do Brasil. Nós já tivemos conversas e ele disse para mim, Arão, muitos dos casos, as pessoas estão enganadas. Ela criou aquilo. Por exemplo, uma pessoa, Eduardo, olha o ponto que pode chegar. Uma pessoa que te segue, por exemplo, uma moça que te segue, uma mulher que te segue, certo? Ela pode pegar ela pode ter uma paixão por você ao ponto de ela criar uma história que não existe, arrebentar com a sua vida. Isso é real. Isso é real. Tá amarrado com nó de 3 dobras. Tá amarrado com tudo. Mas estou dizendo assim, uma pessoa pode criar isso, entendeu? Eu sei ela pode. Ela acredita nessa história. Eu já vi casos como esse, entendeu? As pessoas acabam acreditando. Sim. Eu já tive convívio com pessoas que eu acredito sofrer desse mal de borderline. Sim. E eu vou dizer uma coisa para você, viu? Ore para não ter que lidar com um caso desse, né? Meu Deus, se eu tiver um filho desse... E ore para você também não ser o alvo, né, do borderline. Sim, com certeza. Porque eles sempre tem um alvo, né? Sim. Pastor Arão, mas vem cá. Deus se comunica por símbolos, ok? Sim. E esses símbolos nem sempre são... Símbolos e formas. E formas, que nem sempre são claros para nós ou compreensíveis para nós, né? Tem coisa que não é nem tangível para nós, né? E aí, como lidar com isso? E depois que a gente der uma olhada aqui no Velho Testamento, dessas maneiras estranhas que Deus tem de se comunicar, eu queria ver com o senhor o seguinte, como é que ficaria lá no Novo Pacto, no Novo Testamento, como que Deus se comunica? Lorenzo, vem, o Lorenzo acordou aqui, tá chorando, deixa eu só pegar ele. Vai falando aí que eu vou pegar o bebê. Repete para mim. Tá, vai lá. Pessoal... Tá, não, eu tô falando o seguinte, quando no Velho Testamento nós vemos todos esses símbolos e essas maneiras de comunicação, certo? Mas e depois no Novo Testamento, no Novo Pacto, né? Como que fica? Deus usa ainda esses símbolos, né? Então, já nós vamos falar disso aí no Novo Pacto. Como seria essa ideia? Lá em Hebreus capítulo 1, estou até abrindo a minha Bíblia aqui, tem um versículo bem clássico quanto às formas de Deus falar, certo? Certo. Em um texto só para a gente começar a ver isso. Em Hebreus capítulo 1 diz assim, havendo Deus... Hebreus, para quem gosta de estudar a Bíblia, que está com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia comigo. Em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, que eu me lembrei do texto agora. Diz assim, olhando já para as formas, um texto clássico, no Novo Testamento, saindo do Velho Testamento, né? O Velho Testamento, ele é muito mais, eu vou usar uma palavra aqui, não sei se ela cabe bem, ele é muito mais exótico na expressão e nas formas de Deus se comunicar, né? Deus, por exemplo, 4 vezes mandou fazer imagem de escultura, né? Deus mandou fazer uma serpente, por exemplo. Olha como Deus se comunica. O próprio Deus diz que não farás para ti imagem de escultura, mas ele mandou fazer uma serpente, né? Que é o simbolismo de Cristo, tá? Depois essa serpente acabou virando até uma idolatria. Né? Essa serpente, para quem não sabe, ela foi levantada no deserto, Arão, porque as pessoas estavam sendo mortas, né? Com picada de serpentes venenosas. Sim. Então, quando o povo clamou a Deus e Moisés falou com Deus, o que Deus falou? Faça
uma imagem, uma serpente de bronze, ok? Sim. E quando alguém for picado por serpentes venenosas no deserto, basta olhar para a serpente de bronze Sim. e a pessoa vai ser curada, né? Sim. É como Sim. vai ser imunizada ali do veneno da serpente. Sim. Essa serpente, e é como você falou, né? É uma imagem de escultura, mesmo Deus havendo dito, não faça para ti imagem de escultura, eles fizeram. E essa nem só é uma imagem que faz milagre. Sim, sim, É uma sim, imagem que livra o povo da morte. Sim. Nós agora nós dois estamos correndo um alto risco de pegar essa live aqui e jogar na internet dizendo que nós estamos ensinando que tem que fazer imagem de escultura, né? Não. Veja como Deus age. Foi Deus que direcionou isso. Lorenzo, vem cá. Vem cá no papai. Mas eu estava lendo, eu ia ler o texto aqui de Hebreus para vocês. Certo. Hebreus capítulo 1. Você que está com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, verso 1. Aqui nós temos um texto, na minha opinião, tem vários outros textos no Novo Testamento. Eu estou olhando aqui porque eu estou com a minha Bíblia aqui, tá, gente? Eu estou com a minha aberta aqui também. Tá? E a minha está aberta aqui também. Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado. Antigamente falado muitas vezes. Isso. De muitas maneiras. E de muitas maneiras. Aos pais. Pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Espírito. Pelo Filho. Pelo Filho, a quem nos constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ok. Então nós vemos aqui no Novo Testamento uma referência fortíssima de que Deus fala, que Deus se comunica, que Deus hoje fala através do Filho para todos aqueles que são herdeiros. Então Deus, ele se comunica, ele sempre se comunicou desde lá do Éden até o último versículo de Apocalipse. Deus está o tempo todo se comunicando com o homem das mais diversas formas, das mais diversas maneiras, e que muitas vezes sai até da nossa compreensão humana como Deus se comunica. Em muitos casos é estranho como Deus se comunica. Claro, Deus manda fazer a serpente de bronze, presta atenção. Ele coloca uma serpente para representar o Filho. Sim. Essa serpente está anunciando, um dia vai vir alguém que vocês vão olhar para ele e vão ser salvos. Sim. Aí quando você vai para o Éden, você vê ele amaldiçoando a serpente, né, o animal, e agora ele vem e usa uma serpente que é a simbologia de Cristo. Aí, sem falar que Deus... Sim. Pode falar. Não, pode ir. Eu fico pensando assim, por que Deus faz isso, né? Para deixar a gente pensando, cara, como que Deus trabalha, né? É umas coisas assim, é para deixar claro, eu vejo assim, Deus não tem uma lógica, cara. Deus não trabalha com exatas. Eu digo que só tem uma regra com Deus, nunca estabeleça uma regra para ele. Sim, muito forte isso, hein, Eduardo? Gente, escreve isso aí, ó. Escreve isso aí. Repete de novo, Eduardo. Só tem uma regra com Deus, nunca estabeleça uma regra para Deus. Só tem uma regra com Deus. Nunca estabeleça uma regra para Deus. Estabeleça uma regra para Deus. Para Deus. Se você estabelecer uma regra, ele vai quebrar. Sim. A logística de Deus... Deus não quebra princípios, mas ele é quebrador de regras. Sim. Deus não quebra princípios, mas a receita que ele usa para alcançar os princípios são completamente diversas. Essa serpente, Arão, o povo transformou ela numa idolatria. Sim. Quando Deus mandou eles fazerem a serpente, pendurar ela no madeiro. Detalhe, viu, Arão? Não era só uma serpente, era uma serpente pendurada no madeiro. Está simbolizando Cristo pendurado na cruz, mano. Sim, sim. Para quem, se você olhar, você é salvo da morte. E veja bem, como isso pode ser um apontamento profético de algo que acontece lá na frente. Porque a Bíblia, ela é profética. Muitos fatos do Velho Testamento, gente, são sombras de algo que aconteceria lá na frente. Da mesma maneira como Deus ordenou que fizesse uma serpente, colocasse no madeiro. Hoje,
a idolatria, e muitas religiões que estão presas na idolatria, transformaram isso no objeto de idolatria, como o povo de Israel depois transformou no objeto de idolatria. E eu vou falar uma coisa aqui que talvez gente de mente fraca não vai entender, mas eu vou falar para quem tem a mente mais preparada. Escute bem. Isso também revela que, já que a serpente é um tipo de Cristo, está pendurada no madeiro, que se pode criar uma idolatria acerca de Cristo. Sim. Ok? Quando você transforma Jesus ou Cristo numa religião, você está criando uma idolatria de Cristo. Você está transformando a serpente em idolatria. Você está transformando Cristo em idolatria. Na verdade, isso é rebaixar Jesus, Cristo, de quem exatamente ele é. Porque quando você o transforma em uma idolatria, você o rebaixa de quem ele é. Ele é o eu sou, ele é Deus. Toda idolatria. Você o transforma numa imagem de escultura, é como se você tirasse ele da posição que ele é. Olhe bem, toda idolatria precisa de um rito, precisa de um ritual, ok? Precisa de um ritual. E a religião, ela é expert em rituais. Ela é especialista em rituais. O que é religião? É a repetição de processos que nunca dão em nada, que você só faz porque quando você chegou já era assim. Entende? Esse é o objeto da religião na nossa linguagem, na nossa visão. Mas, segundo o livro dos Reis, Pastor Arão, Tá. no capítulo de número 18, versículo de número 4, está escrito assim, ó. E ele tirou os altos e quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, seus postes ídolos, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Vê aí? Os filhos de Israel começaram a queimar incenso. E chamaram a serpente Neustã. Que transformaram num Deus. Transformaram numa obra de idolatria, transformaram Sim. num Deus pagão, num Deus idólatra. Chamaram Neustã e queimavam incenso para ela. Então, aquilo que Deus estabeleceu como sendo um anúncio de Cristo, da sua vinda, da sua crucifixão, do seu poder salvífico, do seu poder de salvar, de livrar da morte, acabou virando uma idolatria e passaram a chamá-la Neustã e queimar incenso para ela. Foi nos dias da época do rei Ezequias isso, não foi? Foi Ezequias que destruiu a serpente de bronze. Então Sim. ela durou de Moisés a Ezequias. Quantos anos queimando incenso? É muito tempo queimando incenso. É chão que não para mais. Então você vê que a idolatria não veio do romanismo. A idolatria está lá atrás faz muito tempo, né? Exatamente. A tendência do ser humano voltar à idolatria, né? Arão, outra forma esquisita de Deus se comunicar aqui. Vamos lá? Vamos. Eu posso partilhar uma? Pode, deve. Eu vou partilhar uma. E eu vou partilhar ela e vou falar que essa é uma das formas que Deus se comunica comigo. Na verdade, comigo e com a minha esposa, a pastora Sônia, tá? Okay. Eu sou psicanalista, para quem está me ouvindo, eu sou pastor, sou empresário, mas também sou psicanalista. Hoje eu uso a psicanálise para o meu ministério, para os treinamentos que dou, para mentorias que dou. Então, eu até quero dizer para você, as pessoas têm muitos cristãos que têm muito preconceito com psicanálise. Quando eu fui fazer a psicanálise, quando eu fui estudar psicanálise... Crente tem preconceito com psicologia, imagina com psicanálise. Meu Deus. Quando eu fui fazer, um monte de gente achou que eu ia desviar, né? A psicanálise é uma bênção. Para mim foi uma bênção. A psicanálise não me distanciou de Deus, a psicanálise me fez entender e acreditar mais em Deus, tá? Quando eu fiz psicanálise, uma das áreas que a psicanálise trabalha, pastor Eduardo, é com sonhos. Quando você vai estudar psicanálise, você estuda os sonhos, né? O próprio Freud trabalhava muito com a linguagem dos sonhos. Os maiores psicanalistas trabalharam com linguagem de sonhos. E você vê que essa questão dos sonhos vem lá de trás, né? Por exemplo, eu tenho uma prática na minha vida que eu sou conhecido muito por esse princípio, que você já conhece, que eu chamo de o segredo da quinta parte,
que é que há 33, 35 anos eu comecei a guardar a quinta parte de tudo que eu recebia financeiramente. Por isso, essa é uma das razões que eu cheguei a prosperar como prosperei, porque eu fiz um fundo de reserva durante esses anos todos e iniciei com a quinta parte. Eu aprendi aonde? Quando Faraó tem um sonho, então Deus se comunica através do sonho. E José interpreta. O sonho. José interpreta o sonho. Então, eu particularmente, sempre tive sonhos. Eu vou dar uma aula rápida para todos vocês, tá? Só vou te pedir um favor, não fica me mandando mensagem contando seus sonhos, porque toda vez que eu falo isso, aí o povo descarrega mandando chove mensagem. Moça, eles mandam direct, mandam mensagem contando o sonho dele, assim, um volume, quase um livro para me interpretar. Não é simples assim, tá bom? Tem que procurar um profissional da área. Mas assim, Eduardo, só para as pessoas entenderem. Psicologia reversa, vai chover de mensagem aí agora. Vixe. Vai lá. Ó, tem três tipos básicos de sonho, ok? Mano, a impressão minha ou aí na sua casa vai mudando de cor a luz? Aí na sua casa a luz vai... É porque aqui é automatizado, né? Outro nível. Vai lá. Ser humano. Vai lá, tem tipos de sonhos? Tem 3 tipos de sonhos, gente, anota isso. Você que quer entender um pouco mais sobre isso. Vai até te ajudar e tirar minhocas da sua cabeça. Primeiro, tem um sonho que a psicologia, a psicanálise chama o sonho do dia anterior. O sonho do dia anterior. O que é isso? Eu tive um dia conturbado, tive um dia muito intenso, eu bati o carro, sabe? Teve um problema muito sério. Eu tomei um susto muito grande. Então, eu tomei um choque. Aconteceu algo muito forte na minha vida que mexeu muito com as minhas emoções. É comum que você, naquela noite, tenha um pesadelo, entendeu? Isso é considerado o sonho do dia anterior. A Bíblia também fala, por exemplo, os muitos cansaços, os muitos sonhos. É esse tipo de sonho. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, não põe minhoca na sua cabeça. Se você teve um pesadelo tal, a probabilidade desse pesadelo não ter sentido nenhum, não fica pondo minhoca, sonhei com uma desgraça, que sabe, com um negócio horrível, sofrimento. Ó, põe o negócio na cabeça, levanta, ora, vai embora trabalhar, a chance disso aí não ser nada é enorme, beleza? O segundo tipo de sonho, esse é importante que vocês pensem e, se puder, procure até um profissional para te ajudar, tá? Todo sonho que tem um significado para a sua vida, ele tem a ver com a sua vida, com o seu interior, e que talvez você precise se libertar, é um sonho que se repete durante muito tempo, às vezes anos. Talvez você venha sonhando o mesmo sonho há muitos anos, talvez desde pequeno. Por exemplo, eu vou dar um sonho clássico que muitas pessoas sonham. Veja bem, não existe esse negócio de livros. Sonhei com prego, é isso. Não, isso não existe, tá? Pelo amor de Deus, sonhei com nuvens. Não, isso sonhei com cavalo, vou jogar na cena. Sonhei com cavalo, é isso. Não, por favor, esquece isso, gente. Não é nada disso que nós estamos falando. Porque o sonho está ligado à pessoa, e cada pessoa tem uma história. Então, às vezes, uma pessoa sonha com uma árvore por anos. E para ele, essa árvore tem um significado. A outra pessoa sonha com uma árvore por anos, mas para ela, aquela árvore significa outra coisa, porque depende muito da história. Cada um de nós temos uma história de vida. Então, entendeu? Eu, quando criança, sonhei quase que a infância inteira que eu estava caindo de algum lugar. Vou falar agora, esse sonho é clássico. Esse, por exemplo, Eduardo, o pessoal mais antigo dizia que a gente está crescendo. Então, mas eu tenho uma explicação bem mais lógica para isso, tá bom? Ok. Vamos ver se vai fazer sentido para você. Vamos ver se faz sentido, vai lá. É um sonho que muitas pessoas têm. É um sonho meio que comum. Tô caindo, parece que a noite inteira você estava caindo, quando você levanta, um alívio. A maioria das pessoas que sonham ou sonharam muito tempo com isso, é porque no momento da vida dela, eu não vou entrar nisso agora, porque aí fica muito profundo o negócio, principalmente no seu período edipiano, ou seja, depois estude sobre isso, se você não sabe a linguagem, tá bom, gente? Existe um período ali da sua faixa de 5, 6, 7 anos... É onde começa o complexo de Édipo? Exatamente, tá?
Vai lá. Então, mas existe um período da sua vida, Eduardo, que a figura do pai e da mãe, presente, fazendo seus papéis que realmente tem que ser feita, tem que estar muito claro ali. Porque se houver uma ausência, uma falta completa da carga necessária que você precisa da presença e da figura do pai e da mãe, o que vai acontecer com uma pessoa? Ela vai sentir uma insegurança no seu self 2, ou seja, no seu inconsciente. Então vai ficar lá guardado uma insegurança por uma ausência de algo que precisaria. Então esse sonho, tô caindo. Para mim faz todo sentido. Eu cresci sem pai, eu fui conhecer meu pai com 32 anos. Você vê? Então a ausência do seu pai trouxe, às vezes não estava no seu consciente, no seu self 1, mas estava lá no seu inconsciente. E a maneira de comunicar. Essa ausência do seu pai te trouxe uma insegurança e você caminhou com ela, mesmo não entendendo ela e mesmo não tendo na memória ativa, entendeu? Está lá no seu inconsciente. Então, porque o sonho é mais ou menos, eu vou explicar o sonho de uma forma bem simples. Nesse estilo de sonho, o sonho é como uma panela de pressão que tem a tampa. Quando você sonha com isso, é como se você, o seu interior, sua mente, as suas emoções, elas soltassem a pressão um pouco, entendeu? Então, toda pessoa que sonha, o que você disse que sonhou há muitos anos, você teve um período da sua vida onde houve uma ausência da figura paterna. Eu passei a infância inteira com esse sonho, de que estava caindo em algum lugar. E a resposta é essa. E é sempre um lugar que não tinha fim, sabe? Você estava caindo. Sim. Cara, isso é muito doido. E eu imagino que muita gente que está na live agora está pensando, cara, que loucura, é exatamente isso, né? Então, o seu, eu tenho certeza absoluta para falar. Eu estou quase aqui num divã com você, quase como psicanalista dizendo para você, foi a ausência do seu pai que provocou isso, entendeu? Então, guarde isso, pessoal. Sonhos que se repetem muitas vezes, esse sonho é importante você entender o porquê dele. Por exemplo, um outro sonho, pessoas sonhar com um cachorro. Eu sempre sonho com um cachorro. Eu vejo um cachorro preto, eu vejo um cachorro vermelho. Então, esse sonho pode ter um significado. Esse sonho talvez seja alguém que te causou um mal muito grande. Estou trabalhando com possibilidades. Que causou um mal muito grande e que você guardou, interiorizou. O mal que aquela pessoa te fez e até hoje, por mais que você continuou vivendo, você não se libertou totalmente daquilo. Então, esse sonho é um apontamento uma possibilidade de um apontamento de que você ainda se sente ameaçado por aquela pessoa ainda tem um domínio sobre você. É muito louco tudo isso, viu, Eduardo? Muito, muito. Agora, então eu falei do primeiro sonho, que é o sonho do dia anterior. Cansei, comi demais, o cara foi no restaurante, comeu feijoada, churrasco no inteiro, sonhou pesadelo. Cara, para de comer, cuida um pouco mais da sua vida. Segundo, é esse sonho repetitivo. Esse tem um significado. Mas eu, como psicanalista cristão, eu acredito num outro tipo de sonho, que é o sonho revelação de Deus. É um sonho que Deus se comunica. E aí nós vamos ter textos como assim... o sonho de Jacó, hein? Sim. Os sonhos de José. Sim. Cara, é muito Abraão doido. sonhou. Sim, Salomão sonhou. Sim. Eu vou contar uma experiência para vocês. Nós estamos vivendo numa das piores crises do Brasil. Do mundo, né? Não vamos falar de coronavírus, mas estamos aí atravessando um período negro da história da humanidade. E esse período vai ficar marcado. Essa é a verdade. E, principalmente, se instalando uma crise financeira mundial. Mas nós tivemos uma outra crise lá atrás, que foi a crise de 2008. Ela começou exatamente em agosto de 2008. E muitos que estão na live aí agora vão lembrar que uma das crises mais significativas que o Brasil teve, das últimas, o Brasil agora está entrando nas 50 crises na história do Brasil. Você sabia disso, Eduardo? Não. O Brasil tem um pouco, isso é algo para se pensar, tá ok? E eu vou te dar uma chave agora para o mundo financeiro e para a sua vida. A nossa vida é cíclica. O Brasil tem um pouco mais de 500 anos.
Essa crise que começou agora, movida pela questão do coronavírus, é a 50 crises do Brasil. Então, você vai ver que na história do Brasil nós temos quase que cada 10 anos uma crise. Então, crise sempre existiu e sempre vai existir. Essa não é a última. Mas não vamos falar nisso, porque isso aí é a minha área, mas eu me empolgo, não quero entrar nisso. Mas em 2008, por que eu estou falando disso? Como Deus se comunica. Em 2008, em agosto de 2008, estourou uma crise mundial que afetou o Brasil, que quebrou um monte de empresas. Vários setores do Brasil foram atingidos. Quebrou os Estados Unidos, quebrou a América. Quebrou os Estados Unidos, quebrou um monte de gente. Uma das áreas mais atingidas no Brasil foi o ramo automobilístico, empresas quebraram. Nos Estados Unidos foi atingido a imobiliário, o ramo imobiliário. Muito forte, muito forte. Agora, olha o que eu vou dizer para vocês. Vocês estão nos ouvindo. Olha que loucura isso. Maio de 2008. A crise começou em agosto de 2008. Em maio de 2008, eu estou dormindo, 2 horas da manhã, estou dormindo. Eu não pensei, eu estava dormindo. Dormindo, eu tive um sonho. E no sonho, Deus vinha para mim e falava, crise, uma grande crise. E o sonho foi tão forte que eu acordei. Acordei minha esposa no escuro, crise, falava crise, crise. Ela falou, o que aconteceu? Crise, crise. Ela achou que eu estava doido. Eu falei, não, pode dormir, pode dormir. Eu saí do meu quarto, fui para minha sala e eu só conseguia falar a palavra crise. E eu lembrava que o sonho de Deus falava assim, uma grande crise, uma grande crise. Cara, eu dobrei meus joelhos, comecei a orar e aí Deus começou a revelar para mim o que significava o sonho. Deus falou para mim assim, eu nessa época, eu tinha um investimento muito alto em automóveis. Eu tinha uma parceria numa loja de automóveis, ok? Num segmento de automóveis. Era um dos negócios que eu tinha. Eu tinha um valor significativo do meu capital jogado no ramo de automóveis, ok? E Deus falou para mim, vai chegar uma crise mundial e o setor mais afetado no Brasil vai ser o ramo dos automóveis. Vende todos que você tem e guarda o dinheiro que eu vou te proteger. Eduardo, eu sonhei em maio, mano. Eu sonhei. Eu fui para a pessoa que eu tinha uma parceria, conversei com eles, contei o sonho, ele disse, olha, eu não vou sair, eu respeito seu sonho. Eu fui vendendo em 2 meses, vendi todos os automóveis que eu tinha, não comprei mais nenhum. Guardei todo o dinheiro, Eduardo, eu não vou falar valores, mas era um dinheiro alto, tá? Se fosse hoje, era um dinheiro mais de 1 milhão. Eu vendi, fui vendendo todos. Quando chegou em final de junho, início de julho, eu tinha vendido os carros, porque eu baixei os preços com um lucro bem baixo, retive o capital. Quando chegou em agosto, estourou a chamada crise de 2008. Uau! O meu dinheiro estava todo capitalizado. Quando foi na metade de março de 2009 para frente, aquele dinheiro eu comprei imóveis num preço muito baixo, porque a crise estava ainda no alto, e são imóveis que valorizaram muito e que hoje me deu uma lucratividade muito grande. Mas olha como Deus se comunica. Deus se comunicou de forma especial comigo. E só te falou uma palavra, né? Crise. Crise. Teve que orar para entender o mistério. Sim. Ah, não, mas só para a gente prender um pouco mais no texto aqui, no tema, tá? Aqui em Ezequiel capítulo 4, olha que coisa estranha. Verso 9 eu vou ler com você. E tu toma trigo e cevada, né? Deus falando. Então, peraí, vamos voltar lá. Ezequiel 4. Verso 9. Tá bom, vamos lá, estamos no verso 9. Tá. E tu toma trigo, cevada, favas, lentilhas, você vai mexer aveia, nesse texto. E coloca-os numa vasilha não, gente. E faz deles pão. Não. Vamos lá, vai conforme o número dos dias que tu te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerás disso. A tua comida há de se comer. Presta atenção. Vou direto para o assunto, tá? Tá. Olha o 12, o verso 12. E o que comeres
será como bolo de cevada. Cozê-los-á, ó, como que ele vai cozinhar? Cozê-los-ás sobre esterco que sai do homem. Sim. Então Deus mandou o profeta fazer comida com fezes humanas. Bola de esterco. Era bola de esterco. Mas humana, se... que sai do homem. Almôndegas de estrume. Olhe bem, é para ele pegar as fezes humanas e usar como combustível no fogo, ok? Para cozinhar a sua comida. O profeta desespera, ele entra em desespero, né? E ele fala, poxa, Senhor, nunca na minha boca entrou uma coisa imunda e tal, alivia isso, né? Aí o verso 15, disse-me, vê, deita-te então esterco de vaca no lugar de esterco de homem. Ou seja, primeiro Deus mandou o cara cozinhar com fezes humanas. A mente de Deus, Arão, não encaixa. Arão, se alguém falar para você que Deus falou para você fazer comida em fogão de lenha, você acende o fogo e joga esterco de homem lá. Quer dizer, joga fezes humanas no meio do fogo e aí faz sua comida. Ok? Não. O profeta entrou em desespero, porque também está na lei que as fezes humanas são imundíssimas, ok? Não pode ser usada para nada. Então o cara desesperou e ele argumentou com Deus. E Deus, para aliviar, mandou ele fazer com esterco de vaca, que também já é uma aberração. Na época que eu era criança, a gente queimava esterco de vaca lá na casa da minha tia, que inclusive eu tenho orado muito por ela, que ela está doente, né? Está com um probleminha no pulmão. Lá em Uberlândia, na casa da minha tia, a gente queimava o esterco de vaca dentro de casa para fumaça vir e espantar os pernilongos. Eu mesmo fui no pasto muitas vezes pegar esterco de vaca. Então, isso é verdade. Eu fico imaginando qual era o cheiro que a gente ficava depois. Eu não me lembro mais, mas a gente queimava. Em todos os cômodos da casa, queimava esterco de vaca para o pernilongo ir embora, porque era pernilongo demais. Mas presta atenção. E isso, olha que coisa interessante. Isso Deus manda o cara fazer. Outra coisa esquisita, né? Verso 4. Olha aqui. Verso 4. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo. Verso 4? Do mesmo capítulo. Tá. Capítulo 4 de Ezequiel, verso 4. Vai lá. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo. Você vai dormir sobre o seu lado esquerdo. E põe a iniquidade da casa de Israel sobre o seu lado esquerdo, conforme o número dos dias que deitares sobre ele. Levarás a iniquidade do povo. Ó, porque já eu tenho fixado os anos da iniquidade. Ou seja, quais são os anos? Quantos anos Israel andou na iniquidade? O mesmo tanto de anos será o número de dias, 390 dias, ou seja, Israel passou 390 anos na iniquidade. Então, o profeta foi obrigado a dormir de um lado só, do lado esquerdo, por 390 dias, Arão. Para Deus mandar uma mensagem para o povo. Isso aqui é, no mínimo, muito esquisito, muito estranho. É um negócio assim, que na nossa mentezinha não entra, não é mesmo? Aí eu vou falar de uma experiência. Eu já tive algumas, tá? Semelhantes. E aí agora pode dar polêmica mesmo. Agora, rapaz, eu sou um cara tão sério, Eduardo. Você sabe disso, cara. Você é um cara equilibrado. Vamos ver se você vai entrar em polêmica. Você corre de polêmica. Eu corro de polêmica, cara. Eu corro, você sabe disso. Eu corro disso, eu corro. Mas agora eu vou pôr minha cabeça a risco. Eu já adquiri algumas propriedades e propriedades para a igreja, certo? Certo. E pessoais. Algumas uma boa parte delas não aconteceu isso, mas algumas aconteceram. Nós compramos como igreja, aqui na comunidade em Sertãozinho, que eu sou pastor, uma área agora de 1.600 metros quadrados do lado da igreja. Você conhece lá. É uma área que estava lá parada, era da prefeitura, eles iam fazer outras coisas, mas eu comecei a sentir o desejo de ter aquela área. E o que eu fiz? Deus falou comigo. Quero que você vá lá e demarca o território como os animais demarcam o território. Não, fala isso para mim, não. Não, fiz. Vai lá. Fiz. Não, amor, sabe o que o pastor Arão está falando aqui?
Fiz, velho. Eu já É que fiz isso. eu tô com fone, a Priscila não tá escutando, mas eu tenho que contar essa pra ela. Eles não compraram a área, eles não compraram uma área, né? Porque eles compraram um terreno lá, perto da igreja deles. Eu não sei se eu te falei. Te falei? Não falei? Então, pronto. O pastor Arão comprou um terreno na esquina da igreja dele. Um terreno grande lá, que era da prefeitura. Sim. Sabe o que ele fez para poder comprar lá? Deus falou com ele para ele fazer? Para demarcar o terreno como os animais demarcam o território. Então, a Priscila está deduzindo. Você fez xixi lá? Eu fui lá, urinei no lugar. Urinou no lugar. Urinei. No momento que ninguém ia ver, era uma rua, passava carro, eu urinei. Ato profético. E urinando no lugar, eu declarei, eu estou demarcando esse território, esse terreno vai ser meu. Arão, pelo amor de Deus, você falou isso para mais alguém? Você falou isso para mais alguém? Oi? Você falou isso para mais alguém? Que agora você está falando do Brasil inteiro. Já falei para a igreja, já falei, deixa o Brasil saber. Eu já falei. Eu urinei enquanto. Não estou acreditando que eu estou ouvindo isso. Enquanto eu urinava, eu declarava, antes de um ano, antes de 365 dias, esse terreno será da minha propriedade. Eu vou comprar o terreno. O terreno era da prefeitura. Na verdade, esse terreno a prefeitura tinha doado para uma associação. E essa associação ia construir em cima dela. Eu urinei lá em cima. E urinando eu declarei que assim como os animais demarcavam território, porque Deus me mandou urinar e falar, faça uma demarcação de território. Calma. Fala de novo essa frase. Deus... Foi, ué. Deus me mandou fazer, ué. Ele falou assim, Deus me mandou urinar lá. É verdade, cara. Mas é verdade. Pai, comprou, ué? É verdade. A Priscila está perguntando, comprou? Mas comprou, ué. Escuta, enquanto eu urinava... Você tá igual aos profetas. Eu urinava, orava e falava, no máximo um ano, essa propriedade eu vou comprar. Arão, imagina se a moda pega, todo mundo saiu mijando por aí, rapaz. Ó, um ano. Não deu. Você vai ver crente urinando em concessionária de carro, urinando na... Ó, a Priscila chuta a roda de carro, né? A Priscila chuta a roda. Quando ela vê um carro bonito, que ela vai lá e dá 3 chutes na roda. Mas a Priscila, agora, ela quer uma Ferrari. Se ela quiser uma Ferrari, vai ter que urinar mesmo. Não, o sonho da Priscila é outro carro, não é Ferrari, não. Ela não gosta muito de Ferrari, não. Viu? Terminando o testemunho, que é sério, eu não estou brincando, 11 meses depois... É pior você falar que não está brincando. Deixa eu pensar que é brincadeira, vai lá. 11 meses depois, dia 6 de outubro passado, eu estava comprando o terreno e o terreno é nosso. Uau! Mas eu vou mais longe. Você acha já está com a escritura lavrada, já está resolvido, não tem mais perigo? Escritura lavrada no nome nosso. Eita, rapaz! Mas eu vou mais longe. Vou mais longe. Eu tenho vários casos desses. Não são todos os meus imóveis. Vocês printam o Arão aí. Printam o Arão aí. E foi estratégia para adquirir patrimônio. Vai lá. Você conhece uma propriedade que eu vou morar daqui uns dias? Sim. Tá? Vai naquele pedaço do Éden lá, vai lá. Ainda não fui para lá, vou para lá daqui uns dias. Estou fazendo uma reforma. Há algum tempo atrás, eu fiz 2 encontros com Deus no lugar, porque é uma área grande. Eu fiz um encontro com Deus, com o pessoal da minha igreja, porque o lugar é muito amplo. Quando eu fiz o encontro com Deus, era mais uma noite, eu estava lá olhando, eu falei, cara, eu podia comprar esse lugar para mim. Passou, 6 meses depois, nós fizemos outro encontro com Deus no mesmo lugar. Alugando para usar o lugar. Aí, no segundo dia do encontro com Deus, no sábado à noite, era uma meia-noite mais ou menos, 1h da manhã, eu saí e fui lá para fora, estava todo mundo dormindo. E fui para um lugar, você conhece lá perto ali, do lado ali, onde tem aquela grama enorme. Eu estava olhando a propriedade
E Deus veio e falou... Aquela parte depois da piscina? Isso. Depois da churrasqueira? Isso. Eu estava sozinho ali à noite, Eduardo, e veio novamente Deus falando comigo. Pode demarcar território. Eu vou te dar esse lugar. Meu Deus. Eu demarquei o território novamente urinando. Arão, presta atenção. Um ano depois, ano depois eu comprei a propriedade. Deixa eu falar, talvez as pessoas pensem o seguinte. Talvez o cara vai pensar o seguinte, ó. Por que o pastor Eduardo tá rindo? Presta atenção, gente. Eu tô rindo, não é pelo que ele tá falando, é por causa de quem tá falando. Entendeu? É assim que eu imaginei que eu ia ver tudo antes de morrer, menos o Arão falando uma coisa igual essa. E ainda numa live, irmão. Os tempos mudaram. Já não vivemos os mesmos tempos. Não, mas eu creio nessas coisas estranhas aí, Sim, sabe? sim. Ó, sim. Em Jeremias capítulo 13, do verso 1 até o verso 9, Jeremias 13. nós temos algo que parece até uma mandinga. Deus manda Jeremias comprar um cinto. 13, 9? 13 do 1 ao 9. Tá. No verso 2, Deus manda ele comprar um cinto, tá? Sim. Pôr sobre os ombros, usar esse cinto. Cinto de linho. Isso. Depois Deus manda ele ir na praia lá, esconder numa cavidade, num buraco entre as rochas. Deus manda ele deixar lá. Depois de muitos dias, Deus manda ele buscar. Aí o cinto apodreceu. E aí Deus falou assim, ó, assim como apodreceu esse cinto, farei apodrecer a soberba de Judá e de Jerusalém. Entende? Parece até mandinga, né? Mas foi Deus que mandou. Cara, sim. Aí não sei se é verdade, mas teve uma história no Brasil, que rodou o Brasil inteiro, não sei se é verdade, mas diz que o Mike Shea também tinha urinado, demarcando território, não sei na onde é isso aí. Eu já ouvi isso. Mas vamos mudar de assunto, Eduardo. Vamos mudar. Não, isso naquele tempo as pessoas não entenderam, não, aquele tempo Sim. lá, porque também tem uma questão de tempos, né, Arão? Tem coisas que num tempo ninguém entende, em outro tempo as pessoas entendem. Sim. Mas vindo para o Novo Testamento, só para encerrar aqui a minha participação bíblica, depois a gente só debate o assunto, Tá. mas vindo para o Novo Testamento, porque antigamente Deus falava pelos profetas Sim. falava assim, certo? Sim. No Novo Pacto, Deus fala pelo Filho, ok? Sim. Só que aí o filho pega a terra, põe na mão, gospe, faz barra e passa no olho do cara. Cara, é outra doideira, né? Eu não sei se melhorou ou piorou. E tá comunicando coisa, alguma coisa ele quer falar com isso, né? Sim, com certeza. Com certeza. Deus tem a sua forma de comunicar. E aí, o que você me diz disso tudo, mano? Cara, eu entendo o seguinte. Eu vou te dar. Eu penso em Deus de várias formas, cara. E uma das formas que, assim, pode parecer uma colocação pejorativa, sabe? Mas não é. Eu acho que Deus, ele chega a ser cômico às vezes com a humanidade. Diante da sua grandeza, sabe? Deus é algo muito além daquilo que a nossa mente pode entender. Você acha que um pouquinho de sarcasmo? Também, com certeza. Eu postei no meu Instagram. Se vocês entrarem no meu Instagram, o meu Instagram é Arão Henrique com H Xavier com X, tá? Arão Henrique com H Xavier com X. Eu postei um banner esses dias no feed do meu Instagram dizendo, por causa da situação que nós estamos vivendo no planeta hoje, no Brasil, eu coloquei mais ou menos assim: Deus continua sentado no trono, olhando lá de cima a humanidade pensar o que está acontecendo. Eu fico tentando, porque assim, nada fugiu do controle de Deus. Deus continua sentado no trono. Eu acredito até, Eduardo, que Deus fez uma chave. Mano, eu tô aqui imaginando o Subirá ouvindo que você demarcou um território. Mas eu acho que o Luciano sabe. Eu acho que o Luciano. Você contou para ele? Já. Você contou para ele? Já sabe. Mas eu já ministrei isso em vários. Deve ter isso na internet, porque eu sempre, de vez em quando, eu falo isso nas minhas ministrações. Não, eu fico imaginando a cara do Subirá. Não, vai lá. Cara, você não sabia dessa, não?
Eu não sabia, não. Eu estou aqui passando mal de rir. Eu estou rindo por dentro. Eu estou tentando me segurar. Eu estou aqui quase chorando de rir aqui. Eu não Ai, sabia, Deus. não. Ai, meu Deus. Mas deixa eu falar uma coisa importante. Desculpa te interromper, mas eu queria falar importante antes de acabar. Nosso tempo está acabando aqui. Presta atenção. Por que nós criticamos tanto, então, as igrejas que fazem essas campanhas doidas? Você acha que a gente critica muito, então, por causa da repetição dessa doidura? Porque existe algum pedido em troca? Por que o cara que vem com óleozinho, o outro que vem com arquinha, o outro que... Por que a gente critica tanto, então, se Deus pode falar dessas maneiras estranhas? Mas eu entendo que, a não ser as igrejas bem tradicionais mesmo, as neopentecostais hoje criticam algumas que fazem, mas fazem coisas semelhantes, entendeu? Então as pessoas falam delas, mas estão fazendo a mesma coisa de outras formas, entendeu? Quem nunca deu as 7 voltas de Jericó, né? Quem nunca deu as 7 voltas. Por exemplo, olha como Deus comunica. Por que Deus não diz para Josué, chega lá, entra, vai arrebentando tudo e matando todo mundo? Por que ele faz tudo isso? Por que Deus fala para o profeta, vai lá, pega um prato, coloca sal. Imagina, Eduardo, imagina que um pastor dos nossos dias chega na igreja e diz assim, gente, nós temos uma lagoa aqui na cidade que não tem um peixe. A lagoa não tem um peixe. Mas Deus falou para mim pegar sal, colocar num prato, nós vamos lá, vamos jogar sal lá dentro. Detalhe, é uma tigela que nunca foi usada, é um prato virgem. Sim, sim. E sal grosso, porque não tinha cisna. Você precisava falar sal grosso, agora que os meninos vão ficar doidos mesmo. Vai lá e joga e vai ficar a água... A água vai ficar boa. Vai ficar boa. Bom, o sal na Bíblia, né? Sempre é tido como... E o profeta que disse para o rei lançar as flechas, a medida das flechas que jogava era o número de vitórias que teria. Mas o sal na Bíblia sempre foi um agente de purificação, né? Sim. Agora, essa questão das flechas também, nós podemos depois, numa outra live, falar dessas flechas, hein, cara? Sim, muito legal. Isso é forte, hein? Isso é forte. O profeta falou, se você tivesse lançado mais uma ou duas, né? Teria ganhado mais. Vitória. Ou seja, o fato do cara não entender o profético não quer dizer que não vai se cumprir, né? Sim. Não, mas vai mais longe. O fato de alguém não entender o profético compromete o resultado da vida dele. Compromete o resultado, exatamente. Por exemplo, só estou citando, hein? Pelo amor de Deus. Tá acabando aqui, amor. Falta 3 minutinhos. Lourenço, ele quer o pai dele. Deus me deu um sentimento de fazer o que eu devia ter, que ele falou para mim fazer para comprar aquele terreno, se eu não tivesse feito. Por exemplo, vamos trabalhar numa hipótese? Olha como Jesus se comunica. Jesus chega na festa de casamento. O que ele faz? Acabou o vinho. Ele manda trazer água. Se as pessoas não tivessem obedecido colocar água, não ia ver o milagre da festa. Exato. Quando nós não obedecemos às formas mais estranhas de Deus, fazer, por exemplo, quando Jesus chega para Pedro e diz, pega agora e lança as redes. Ele diz, cara, Deus, Jesus, eu pesquei a noite inteira, quem entende de peixe sou eu. Mas aquela de lá pegar o peixe com a moeda na boca é pior, hein? Fica pior ainda. Como é que vai pagar os impostos? E ali tem um detalhe legal, Eduardo. Você é professor para isso, né? Eu sei, mas você conhece com detalhes, né? Porque ali quando Jesus chega e diz, vai lá pegar a moeda do peixe, ele estava questionando, é lícito pagar impostos? Mas a gente sabe que Jesus não precisava pagar imposto, porque ele era da linhagem sacerdotal, então ele não precisava pagar tributo, o tributo do dízimo. Da casa de Davi. Davi ganhou essa isenção quando matou Golias. Exatamente. E ninguém mais da descendência de Davi pagaria imposto em Israel para sempre. Sim. Ele não pagaria o imposto de Israel e também do templo, porque ele também era da linhagem sacerdotal. E no templo ele é filho, né? Sim. No templo ele é o filho de Deus. Sim. Então você vê Jesus fazendo algumas coisas assim, que não são... Porque, na verdade, Deus não faz nada que é normal para a natureza humana. A pergunta de Jesus para Pedro foi, de quem cobram os reis da terra o tributo? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro disse, dos estranhos. Então, logo, o filho é isento. Então, ele é filho. Ele não tem que pagar o do templo, mas pagou. Sim. Para não escandalizar. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer para não escandalizar as pessoas, né, Arão? Com certeza. E deixar de fazer também para não escandalizar. E deixar de fazer também para não escandalizar. Sim. Isso aí. Pastor, falta 1 minuto para acabar. Cara, eu vou falar rapidinho aqui. Fala aí. Rapidinho. Gente, aqui,
Só mais algumas formas para você